O que eu vou falar agora, se você sair dessa aula entendendo esse um conceito e a forma com que eu vou resolver esse problema, já valeu a aula inteira. É o seguinte, aqui no topo do código eu tenho esse objeto Internal Exchange Rate, que é iniciado como um objeto vazio e no decorrer da aplicação, essa let é modificada a cada request. Ou seja, a cada request, um novo objeto com informações da taxa de câmbio de uma nova moeda é atribuído para essa let. Essa let é um estado compartilhado. Primeiro, o que é um estado? Definir estado não é tão simples. Estado é um termo muito amplo que pode ser usado em vários contextos, mas em vias de regra, estado é um termo técnico para informações armazenadas, geralmente em um objeto, que podem ser acessadas em um determinado ponto no tempo. E essas informações influenciam o output do que é renderizado na tela. Essa é a definição de estado que mais se aproxima desse nosso caso. E eu disse que essa let armazena um estado compartilhado. Por que esse estado é compartilhado? Porque além dessa let armazenar informações, as informações que ela armazena são usadas dentro de diferentes funções da aplicação. Ou seja, essas informações são compartilhadas entre diferentes funções. Como essa let é global, se eu selecionar o nome dela e pressionar Ctrl F, aqui no canto superior direito, o VS Code me diz que eu selecionei a primeira das 10 ocorrências desse termo, e se eu pressionar F3, eu vejo as próximas ocorrências da let dentro dos escopos das funções. Só que eu estou deixando bem claro para você como que um objeto global funciona para dizer categoricamente que sempre que possível você deve evitar expor objetos globais desse jeito na sua aplicação. Por quê? Eu vou te explicar as duas principais razões. Primeira, colisão de nomenclatura. Quando duas variáveis são declaradas no mesmo escopo com o mesmo nome, uma colisão de nomenclatura vai acontecer e isso provavelmente vai resultar em bugs, porque alguma parte da aplicação vai usar essa variável armazenando um valor que não era esperado. E a segunda razão é que variáveis globais podem deixar seu código imprevisível. E uma das razões de deixarem o seu código imprevisível é que elas não delimitam qual tipo de valor pode ser reatribuído para elas. Isso significa que aqui dentro da init, se eu atribuir uma string oi, ao invés de atribuir um objeto, eu posso fazer isso porque, como se trata de uma reatribuição, não existem mecanismos que me impeçam de fazer isso. Então, reatribuições acidentais podem acontecer. Então é o seguinte, como que eu vou guardar esse estado sem deixar ele numa variável global? Uma alternativa que eu tenho é armazenar esse estado no local storage. Só que o propósito do local storage é armazenar dados que precisam persistir no browser do usuário, mesmo se o usuário fechar o browser. E eu não quero necessariamente persistir dados aqui nessa aplicação. Eu só quero armazenar. Então a minha pergunta agora é: como que eu vou guardar esse estado sem deixar ele em uma variável global e sem armazenar ele no local storage? É o seguinte, eu vou resolver esse problema usando Closure e IFE. E sem usar classes, sem usar o new, sem usar this, porque o this é imprevisível e imprevisibilidade em uma aplicação é sinônimo de bugs. Então eu vou implementar essa solução usando funções, vou colocar esse objeto dentro de uma função para que ele não fique no escopo global, e quando essa função for invocada, ao invés dela retornar um novo objeto, eu preciso fazer ela retornar o mesmo objeto. E para mostrar isso na prática, eu quero que você esqueça que a gente está desenvolvendo uma aplicação agora. Inclusive, eu vou comentar tudo que vier abaixo desse objeto. Então eu vou inserir barra asterisco aqui em cima e lá embaixo. Eu vou fechar esse comentário com asterisco barra. Aqui em cima eu vou saltar algumas linhas entre o comentário e o objeto. Eu vou posicionar a visualização do objeto aqui no topo. Pronto. Esquece a aplicação e foca no que eu vou te mostrar agora. É o seguinte, abaixo dessa let, eu vou declarar uma const state, e essa const vai armazenar o que eu estou considerando como estado dessa aplicação, que são as taxas de câmbio. Então vou fazer state armazenar uma função, e dentro dessa função eu vou retornar um objeto. Então se eu comentar essa let internal exchange rate, copiar o nome dela, e se aqui abaixo eu inserir uma const internal exchange rate, que recebe a invocação da state,
Se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe internal exchange rate, eu vejo no console o objeto que a invocação da state retornou e a internal exchange rate armazenou, certo? Só que eu vivo falando que nome de função deve ser verbo e nome de variável deve ser substantivo. Então por que eu nomeei essa função como substantivo? É porque eu fiquei maluco? Não. É porque essa função vai ser imediatamente invocada. Ela vai ser uma IIFE. Que diabos é IIFE? IIFE é uma sigla para Immediately Invoked Function Expression, ou, traduzindo, expressão de função imediatamente invocada. Roger, quando que eu vou usar IIFE? Antigamente, as IIFEs eram usadas para fazer com que uma aplicação tivesse só escopos locais, ou seja, só escopos de funções. Porque como funções têm escopo próprio, tudo o que for escrito dentro de uma função, inclusive variáveis, não saem dali, a não ser que a função retorne a variável, claro. Hoje em dia, como o JavaScript tem um sistema de módulos, se você usar os módulos, as IIFEs não são mais necessárias para evitar escopo global entre arquivos .js diferentes. Quando você usa o sistema de módulos, você não precisa mais pendurar uma variável no escopo global ou usar IIFE para usar essa variável em 2 ou mais arquivos .js. Agora, nesse caso, eu vou usar uma IIFE para fazer essa função se auto-executar para que o objeto que ela retorna já seja armazenado na const state. Para fazer a state receber o objeto que a IIFE retorna, eu preciso fazer com que essa função se auto-execute e para ela se auto-executar, o intuitivo seria eu fazer, por exemplo, algo assim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando imediatamente invocar essa função. Só que como o VS Code já deu um spoiler aqui, isso não é uma sintaxe válida. O que eu preciso fazer para invocar essa função imediatamente então? Eu vou continuar invocando ela aqui, só que eu vou envolver a declaração dela em parênteses. Quando eu coloco essa função dentro dos parênteses, eu estou dizendo que ao invés da arrow function ser um valor literal, ela agora é uma expressão. E sim, eu sei que arrow functions já são expressões, mas para que elas sejam usadas como IIFEs, é necessário inserir elas dentro dos parênteses do mesmo jeito. E para executar essa expressão, eu encadeio os parênteses aqui no final dela. Como essa função já se auto-executou, a execução dela retornou esse objeto, a const state armazenou esse objeto, e se aqui abaixo eu remover esses parênteses da invocação da state, eu vejo que a internal exchange rate armazenou o objeto que a state armazena. Ou seja, até aqui, state e internal exchange rate estão apontando para o mesmo objeto em memória. Tanto é que se nesse console.log eu inserir que internal exchange rate é igual a state, true é exibido e isso prova que internal exchange rate e state são um ponteiro para o mesmo objeto na memória. Agora, dentro desse objeto, eu vou declarar um método chamado getExchangeRate. O que o getExchangeRate vai fazer? Como o próprio nome dele já diz, quando ele for invocado, ele vai obter o objeto com a taxa de câmbio. E daqui a pouco eu vou explicar como que vai funcionar a manipulação desse objeto com a taxa de câmbio. Foca aqui comigo. Dentro do objeto, para declarar o método getExchangeRate, eu vou inserir getExchangeRate, recebe uma arrow function e essa arrow function vai retornar exchange_rate. Quem vai ser esse exchange_rate? Vai ser essa let que eu tinha comentado aqui em cima. Então, movi essa let comentada aqui para dentro da função, vou descomentar ela e vou mudar o nome dela para exchange_rate. O que está acontecendo aqui até agora? Essa função se auto-executou e quando ela se auto-executou, ela declarou na memória um objeto exchange_rate e ela retornou esse objeto que contém o método getExchangeRate. Tem duas coisas aqui que você precisa entender. Primeira coisa, da segunda vez em diante que eu invocar state.getExchangeRate, eu não vou obter um novo objeto, não importa quantas vezes getExchangeRate for invocado. Ou seja, se aqui na state
eu encadear a invocação de .getExchangeRate e aqui abaixo eu declarar uma const internalExchangeRate2 que recebe a invocação de state .getExchangeRate, essas duas consts estão armazenando um único objeto na memória. Por que eu consegui fazer com que essas duas invocações retornassem o mesmo objeto em memória? Porque essa função é uma IIFE, ou seja, como ela se auto-executou, esse objeto já foi declarado na memória. Se ela fosse uma função normal, ou seja, se eu removesse essa auto-invocação e invocasse a state aqui embaixo, o que acontece se eu deixar a função assim? Nessa primeira invocação da state, esse objeto ExchangeRate é criado na memória e nessa segunda invocação da state, um outro objeto ExchangeRate é criado na memória. Obviamente, lá dentro da memória rola umas paradas loucas que mudam o nome desses objetos para eles não darem conflito. E você não precisa entender isso a fundo agora, mas o que você precisa entender é que essas duas invocações estão criando dois objetos diferentes na memória. Tanto é que se aqui nesse console.log eu comparar o retorno dessas duas invocações do getExchangeRate, eu vejo false exibido no console. Ou seja, na primeira invocação da state, um objeto ExchangeRate foi criado na memória e essa invocação do getExchangeRate resulta nesse objeto retornado, e na segunda invocação da state, um outro objeto ExchangeRate foi criado na memória e essa segunda invocação resulta nesse outro objeto retornado. É por isso que essa expressão resulta em false, porque toda vez que state é executada, esse objeto dentro do escopo dela é criado novamente. Agora, quando eu faço dessa função uma IIFE, eu vou remover essas invocações do state. A autoexecução dessa função declarou um objeto ExchangeRate na memória e fez a state armazenar esse objeto que eu acabei de selecionar. Ou seja, não existem dois objetos ExchangeRate sendo armazenados na memória. É por isso que toda vez que eu invocar state.getExchangeRate, eu sempre vou obter esse mesmo objeto ExchangeRate. E a segunda coisa que você tem que entender que está acontecendo aqui é que a partir desse objeto que está armazenado na state, quando eu invoco getExchangeRate, ele retorna um objeto ExchangeRate que foi armazenado na memória e que foi declarado aqui acima no escopo léxico. O que é escopo léxico? É o escopo que envolve a declaração da função. Ou seja, como essa função acessa uma variável que foi declarada no escopo léxico, essa função é uma closure. O que é uma closure? Uma closure é a combinação de uma função com seu escopo léxico. É graças a essa feature da linguagem que mesmo depois da IIFE ter sido executada, aqui na invocação do ExchangeRate, eu ainda consigo acessar na memória essa letExchangeRate. Então essa é a segunda coisa muito importante que você precisa entender que está acontecendo aqui. GetExchangeRate é uma closure que acessa na memória a letExchangeRate, mesmo depois da IIFE ter sido executada. Então beleza, eu entendi por que o que está acontecendo, só que além de obter esse objeto de taxa de câmbio da memória, eu também preciso manipular ele, porque ele foi declarado vazio e está vazio até agora. Como que eu vou manipular esse objeto ExchangeRate? É o seguinte, se nesse objeto que a state está armazenando, eu posso declarar métodos que acessam o ExchangeRate, eu posso declarar nesse objeto um método setExchangeRate e dentro desse método eu posso manipular o ExchangeRate. Então o setExchangeRate recebe uma arrow function e dentro da arrow function eu vou fazer o ExchangeRate receber um novo objeto com as novas taxas de câmbio que ele precisa receber. Então setExchangeRate, como o próprio nome dele já diz, vai setar as taxas de câmbio. Como que eu vou fazer isso? Para que a invocação do setExchangeRate receba as novas taxas de câmbio como argumento, eu vou inserir um parâmetro newExchangeRate e aqui dentro eu vou inserir que ExchangeRate recebe newExchangeRate, que é o novo objeto com as taxas de câmbio. E para eu já ter uma resposta rápida assim que eu usar esse método, abaixo dessa atribuição eu vou retornar ExchangeRate. Vamos testar esse código?
eu vou remover essas duas consts aqui abaixo, e se nesse console.log eu inserir a invocação do state.getExchangeRate, eu vejo o objeto vazio. E se aqui abaixo eu invocar um outro console.log que recebe a invocação do state.setExchangeRate, que recebe um objeto com uma propriedade x que recebe oi, eu vejo que o ExchangeRate agora armazena o objeto que eu inseri na invocação do setExchangeRate, e se aqui abaixo eu invocar um outro console.log e recebe a invocação do state.getExchangeRate, eu vejo novamente que eu obtive o objeto que foi inserido na invocação do setExchangeRate. Só que lembra que lá atrás, antes de começar a implementar a IFE, eu disse que era muito fácil fazer uma atribuição de qualquer coisa para o objeto global, porque não existiam mecanismos que me impedissem de fazer isso e que reatribuições acidentais podiam acontecer. Agora eu tenho formas de impedir essas atribuições acidentais. Como eu sei que o objeto que a API retorna tem uma propriedade Conversion Rates, que armazena um objeto com as taxas de câmbio, eu só vou executar essa atribuição se o newExchangeRate for um objeto que contém uma propriedade Conversion Rates. Como que eu vou fazer isso? Antes da atribuição, eu vou inserir um if not newExchangeRate.conversion_rates. Dentro desse bloco, por enquanto, eu vou invocar um console.log que exibe o objeto precisa ter uma propriedade conversion rates, e abaixo desse console.log eu vou executar um return. Ou seja, se esse bloco do if for executado, o que vier abaixo do return vai ser ignorado, então essa atribuição não vai acontecer. Se eu testar esse código, como até aqui, esse objeto que o set está recebendo como argumento não tem uma propriedade Conversion Rates, eu vejo no console a mensagem dizendo que o objeto precisa ter uma propriedade Conversion Rates, e abaixo da mensagem eu vejo Undefined, porque como aqui dentro do if eu estou retornando nenhum valor, por baixo dos panos Undefined é retornado. Agora, se esse objeto que o set recebe tiver uma propriedade Conversion Rates, que recebe um objeto com uma propriedade USD, que na verdade vai ser uma string, que recebe 1, eu vou só indentar esse objeto para deixar essa visualização mais legível. E se eu olhar o console agora, eu vejo que agora o objeto que eu inseri como argumento do set foi atribuído para ExchangeRate. Beleza? Então agora é a hora de implementar as invocações desses dois métodos na aplicação. Então vou remover todo esse código abaixo da IFE, vou remover essas linhas em branco, vou descomentar esse código e agora eu preciso substituir no código as ocorrências da Internal Exchange Rate, que é a let global que eu estava usando antes de implementar a IFE. Então se eu pressionar Ctrl F e inserir const init, aqui dentro da init, por enquanto eu vou comentar essa atribuição. E o que eu vou fazer aqui? Para setar e já obter o novo objeto com as taxas de câmbio, eu vou inserir uma const exchange rate, que recebe o retorno da invocação do state.setExchangeRate. E como o objeto com as taxas de câmbio vai vir do request para a API, eu vou inserir await e invocação da fetchExchangeRate, que recebe a invocação da getURL, que recebe o USD, que é a taxa de câmbio que eu quero exibir quando a aplicação for carregada. Então agora que a const que contém as taxas de câmbio se chama ExchangeRate, aqui no if eu vou substituir Internal Exchange Rate pela Exchange Rate, posso remover esse comentário aqui acima, e se abaixo da const eu invocar um console.log que recebe Exchange Rate, eu vejo no console, ou pelo menos deveria ver, o objeto com as taxas de câmbio baseadas no dólar. Vamos investigar o que está acontecendo aqui. Ó, esse erro está me dizendo que Exchange Rate está resultando em Undefined. É por isso que na linha acima eu estou vendo Undefined aqui. Isso significa que de alguma forma essa expressão está gerando Undefined. Se eu verificar só essa expressão do request, que resulta no objeto que eu quero, o objeto está aqui, então isso quer dizer que tem alguma coisa no setExchangeRate. Eu vou subir aqui um pouco até a declaração dele. Já encontrei o erro. É o seguinte, o nome da propriedade é Conversion Rates com S, e eu declarei Conversion Rates com T, então vou substituir o T pelo S, e aqui abaixo, se eu passar Exchange Rate como argumento do console.log novamente, eu vejo no console o objeto com as taxas de câmbio baseadas no dólar.
E vejo também que um erro foi lançado dizendo que Internal Exchange Rate is not defined. Por que isso aconteceu? Se eu clicar na linha desse erro, eu vejo que ele foi lançado quando eu usei Internal Exchange Rate, que é uma let que não existe mais. Ou seja, logo abaixo dessa invocação do console.log, a showInitialInfo foi invocada e como aqui dentro dela, Internal Exchange Rate não está mais armazenando o objeto com as taxas de câmbio, porque essa let nem existe mais, o erro foi lançado. O que eu vou fazer para que a showInitialInfo receba o objeto com as taxas de câmbio? Já que aqui dentro da init, essa const armazena um objeto com as taxas de câmbio, eu vou remover esse console.log daqui, vou inserir a exchange rate como argumento da invocação da showInitialInfo e aqui na declaração da showInitialInfo eu vou declarar um parâmetro exchange rate que armazena o objeto que a invocação da showInitialInfo está recebendo agora como argumento. E se eu substituir as 3 ocorrências da Internal Exchange Rate pelo objeto que foi recebido no parâmetro, eu vejo que as taxas de câmbio do dólar são exibidas novamente na aplicação, sem erros no console. Então, eu vou continuar implementando as invocações do setExchangeRate na aplicação, que na verdade é só mais uma, que é aqui nesse callback do último listener de evento. Então, eu vou comentar essa atribuição, vou inserir uma const exchange_rate, que recebe a invocação do state.setExchangeRate, que recebe await, e a invocação da fetchExchangeRate, que recebe a invocação da getURL, que recebe e.target.value. Só que observa que como antes, essa variável Internal Exchange Rate era uma variável global da aplicação, a showUpdatedRate é invocada aqui abaixo, e dentro dela, ela usa a Internal Exchange Rate, que era a variável global. Como agora a taxa de câmbio obtida nesse request está armazenada de forma local, aqui na Exchange Rate, eu vou inserir Exchange Rate como argumento da invocação da showUpdatedRates, e para que eu possa usar Exchange Rate aqui dentro da showUpdatedRates, eu vou declarar um parâmetro Exchange Rate, vou substituir Internal Exchange Rate pela Exchange Rate, e se aqui dentro do callback eu remover esse comentário e inserir um console.log que recebe Exchange Rate e tirar esse R daqui, se eu testar esse código, quando eu mudo o valor desse primeiro select, esse valor é refletido nos parágrafos normalmente, o console exibe o objeto com as novas taxas de câmbio, então meu refactoring não quebrou a aplicação. Só que se eu modificar esse input, um erro é lançado dizendo que Internal Exchange Rate is not defined. Se eu clicar na linha do erro, eu vejo que ele foi lançado aqui no uso da Internal Exchange Rate dentro do callback do listener de mudança no input. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso obter a taxa de câmbio da moeda atual e substituir essa Internal Exchange Rate. Para obter a taxa de câmbio atual, eu vou inserir uma const exchange rate que recebe a invocação do state.getExchangeRate. Posso remover esse console.log do callback aqui embaixo, e se abaixo dessa const eu invocar console.log que recebe exchange rate e substituir Internal Exchange Rate pela exchange rate, se eu mudar o valor do input type number, o cálculo é refletido nesse parágrafo maior e o objeto com as taxas da moeda atual é exibido no console, e se eu modificar o valor desse primeiro select e mudar novamente o valor do input type number, o cálculo foi refletido novamente no parágrafo maior e o objeto com as taxas de câmbio da moeda atual é exibido novamente no console, então meu refactoring está funcionando. Só que se eu mudar o valor do input do segundo select, um erro é lançado dizendo que não é possível ler propriedade BBD de undefined. Se eu clicar nessa linha, eu vejo que o erro acontece quando eu tento acessar essa propriedade BBD no objeto que Conversion Rate está armazenando. Mas olha só, se o erro está dizendo que não é possível ler a propriedade BBD de undefined, isso quer dizer que essa expressão exchangeRate.conversionRate está resultando em undefined. Ou seja, por baixo dos panos, é isso aqui que está acontecendo. Como undefined não tem uma propriedade BBD, o erro é lançado. Esse erro está sendo lançado dentro da showUpdatedRates. Vamos ver ela aqui no app.js. É o seguinte, a showUpdatedRates é uma função que tem um parâmetro exchangeRate. Isso significa que quando ela é invocada, ela precisa receber como argumento o objeto com as taxas de câmbio.
Só que se eu observar aqui abaixo, eu vejo aqui nesse listener de evento que quando o input da segunda moeda é modificado, o select da segunda moeda é modificado, eu só estou referenciando a showUpdatedRates. Lembrando que ao invés de invocar, eu só estou referenciando ela porque eu quero que ela seja executada automaticamente só quando a mudança no select acontecer. Só que tem um detalhe. A função que eu referencio aqui recebe por parâmetro automaticamente o objeto event, que é o objeto que o browser disponibiliza automaticamente e que contém informações sobre o evento que aconteceu. Isso significa que quando esse evento está acontecendo, ao invés desse parâmetro da showUpdatedRates receber um objeto com as taxas de câmbio, ele está recebendo o objeto event. Tanto é que se eu remover esse console.log dessa função aqui abaixo e aqui dentro da showUpdatedRates eu invocar um console.log que recebe exchangeRate, quando eu mudo o valor do segundo select, quem é exibido no console? O objeto event. Então referenciar a showUpdatedRates aqui é a mesma coisa de eu fazer isso. Ou seja, o objeto event está sendo recebido nesse parâmetro da função, só que ao invés de nomear ele como event, eu estou nomeando ele como exchangeRate. Como que eu posso, de fato, invocar a showUpdatedRates aqui, fazendo ela receber o objeto com as taxas de câmbio? Eu vou declarar uma função como callback desse evento, vou invocar a showUpdatedRates dentro da função e acima dessa invocação, para obter o objeto com as taxas de câmbio, eu vou inserir uma const exchangeRate que recebe a invocação do state.getExchangeRate e para que o parâmetro da showUpdatedRates receba esse objeto, eu vou inserir ele como argumento da invocação dela. Se eu modificar o select da segunda moeda agora, a aplicação reflete a nova taxa de câmbio, porque agora sim o parâmetro da showUpdatedRates recebeu esse objeto com as taxas de câmbio. Então agora que eu estou setando e obtendo as taxas de câmbio sem ter que declarar variável global e sem ter que usar o local storage, só que observa uma coisa aqui comigo. Nas duas vezes em que eu estou executando um request na aplicação, ou seja, nas duas vezes em que eu estou invocando a fetchExchangeRate, toda vez que eu obtenho o objeto com as taxas de câmbio, eu estou tendo que invocar o setExchangeRate e passar como argumento o objeto com as taxas de câmbio e armazenar esse objeto lá no state. Se toda vez que eu obtenho o objeto da API, eu tenho que invocar o setExchangeRate e passar como argumento o objeto com as taxas de câmbio, é mais fácil eu fazer isso antes de retornar o objeto que a fetchExchangeRate retorna. Porque aí eu não preciso me preocupar em invocar o setExchangeRate toda vez que um request for feito. Vamos ver isso na prática? É o seguinte, aqui na declaração da fetchExchangeRate, ao invés de simplesmente retornar esse objeto, eu vou invocar state.setExchangeRate, que recebe o objeto com as taxas de câmbio, e o que vai acontecer aqui? Essa invocação vai fazer essa atribuição ser executada, ou seja, a exchangeRate vai receber o objeto com a taxa de câmbio é retornada, então essa invocação resulta na taxa de câmbio e esse return retorna a taxa de câmbio, que é o valor no qual essa expressão resultou. Isso significa que toda vez que eu fizer um request agora, eu não vou precisar lembrar de setar esse objeto lá no state. Ou seja, agora, aqui dentro da init, eu posso remover essa linha com a invocação do setExchangeRate, vou renomear essa const para exchangeRate, e aqui no callback do último listener de evento, eu também vou eliminar essa linha com a invocação do setExchangeRate, vou renomear essa const para exchangeRate, espera aí que deu problema aqui. Vou renomear essa const para exchangeRate e se eu olhar a aplicação, a taxa de câmbio inicial é renderizada normalmente se eu modificar o valor do primeiro select. A nova taxa de câmbio é exibida, então a invocação do setExchangeRate está funcionando. Se eu modificar o valor do segundo select, a nova taxa de câmbio é exibida e se eu modificar o valor desse input, o cálculo é refletido normalmente, então a invocação do setExchange e as invocações do getExchangeRate estão funcionando como esperado.